Atos capítulo 5, versículo 42. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pai, na Tua presença nós oramos, porque esse texto da Tua palavra é completamente, totalmente inspirado pelo Senhor. E nesta noite nós tememos e trememos perante a Tua presença, porque só o Senhor pode nos abençoar, como até aqui o Senhor já nos abençoou. Então que a nossa incredulidade não seja impedimento, que os nossos corações, por sabermos de muitas verdades acerca de missões, que não sejam também um impedimento, mas que verdadeiramente o Senhor venha abençoar esta igreja, para que, ó Deus, esta cidade, esta região, conheça o Evangelho do Senhor Jesus, por meio desses amados irmãos. Então, iniciando neste momento, para a glória do Teu nome, nós rogamos a Tua ajuda. Me esconda atrás da cruz de Cristo, para que Cristo possa, ó Deus, brilhar, manifestar, e o Teu Espírito Santo assim abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus que oramos, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, a missão de cada dia, a nossa primeira mensagem. Embora participamos de diversas conferências, essa tem sido a primeira conferência que pregaremos toda a conferência para os irmãos. Já preguei em outras conferências, mas em dias específicos, mas no nosso ministério é um marco importante de ser a nossa primeira conferência missionária, pregando para a igreja do Senhor aqui na cidade de Formiga. Então, irmãos, o nosso título de hoje é a missão de cada dia. Por que esse título me chamou a atenção? Baseado nesse versículo, a Bíblia diz que todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar ou de anunciar a Jesus Cristo. A missão de cada dia. Chamando a minha atenção, a palavra de Deus veio falar comigo porque nós temos o pão de cada dia. Nós temos a nossa rotina diária. Temos o nosso dia a dia, que está envolvido aí as nossas responsabilidades diárias. Então, eu entendi que a palavra de Deus, a missões principalmente, que é a conferência específica para os irmãos, tem que estar no nosso dia a dia. Tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da vida da igreja. Então nós vamos concentrar as nossas mensagens no livro de Atos. Se nesses próximos dias você conseguir ler o livro de Atos, pelo menos até os primeiros 20 capítulos, vai ajudar muito para você entender como a igreja primitiva, ela sobressaiu, ela fez missões, ela obedeceu o mandamento de Jesus na íntegra. Então, qual a nossa referência? Nosso ponto referencial é a Bíblia, é a palavra de Deus. Conforme nós lemos que os irmãos aqui, eles todos os dias, amém, irmãos? Eles faziam missões todos os dias. E a Bíblia declara para nós que no templo, nas casas, onde quer que eles estavam, eles faziam e obedeciam o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que esses irmãos, eles se destacavam em todos os momentos. Não havia ali um tempo para que eles tivessem de sossego ou algo que eles tiraram umas férias. Não estou dizendo que seja errado tirar férias. O que a Bíblia diz para nós é que todos os dias eles estavam procurando uma oportunidade para que as pessoas conhecessem o Evangelho de Cristo. Aquilo estava no seu dia a dia. Eles acordavam, eles dormiam, eles viviam missões, eles sentiam missões. Então, na verdade, eu creio que é isso que Deus quer despertar nos nossos corações. Embora temos uma conferência missionária para reaver os nossos conceitos, examinar os nossos corações acerca da obra missionária, é muito importante, mas que esta conferência, irmãos, possa fazer a diferença na sua vida, e que a missão de cada dia esteja no teu coração como está no coração de Deus. Então posso destacar que esses irmãos, eles trazem para nós um exemplo a ser seguido. Então sigamos o exemplo da igreja em Jerusalém, que levaram a sério o mandamento do Senhor Jesus.
que eu quero dizer para os irmãos que eles fizeram missões no dia a dia, isso estava nos seus corações. Eles também fizeram missões porque era uma estratégia da igreja, tinha uma estratégia, eles tinham que alcançar pessoas, eles tinham que alcançar cidades, eles tinham que alcançar vidas, e era necessário uma estratégia, embora muitas circunstâncias eram totalmente contrárias à que nós vivemos hoje. O que eles tinham de recursos era totalmente diferente com os recursos que nós temos hoje. E podemos dizer que tudo isso aconteceu porque eles consagraram suas próprias vidas ao Senhor primeiramente. Então o que eu posso dizer para os irmãos nessa conferência, a missão de cada dia, eles agiram de maneira zelosa, permanente, eles tinham isso em seus corações. O poder de Deus estava na obediência ao mandamento do Senhor para as suas vidas. Então podemos dizer, irmãos, que a partir do momento que nós levarmos a sério a ordem do Senhor Jesus em levar o Evangelho, viver o Evangelho no dia a dia, certamente a situação atual da nossa igreja vai ser transformada. Quando tudo fizermos para a glória de Deus se resumir em obedecer este mandamento de Cristo, certamente isso vai fazer a diferença. Então, irmãos, devemos dizer que em relação à evangelização, a situação do mundo, o que o mundo precisa como resposta? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que viver missões dia a dia. Amém, irmãos? Não podemos ignorar que a igreja local precisa viver missões diariamente, respirar missões de maneira incessantemente e fazer missões frequentemente, sem parar. A obra do Senhor não pode parar. Jesus conhece a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de cumprir essa missão. O Senhor Jesus conhece também a nossa incredulidade, mas Ele quer ampliar a visão desta igreja para nós nos envolvermos, você, membro desta igreja, se envolver com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida. E certamente, irmãos, o desejo do Senhor é que 100% desta igreja esteja envolvido com missões. Na sua ordem, Ele concedeu o poder do Espírito Santo, Ele concede uma visão ampla. Então Deus mostrou na sua palavra para que eu pudesse desafiar esta igreja a viver a missão local, a missão regional e também, irmãos, a missão mundial, a missão de cada dia, amém? Missão local, é aqui onde se inicia a missão da sua igreja. Missão regional, a sua região perece. Missões mundiais, transculturais. Pode ser que Deus quer chamar missionários também e enviar alguns para a Índia, amém, pastor? A janela 10x40, já vai preparado e já deixa os corinhos para a igreja, porque se morrer no campo, deixa os corinhos preparados, eu avisto uma terra feliz, amém, irmãos? Está pronto para morrer por amor a Cristo? Devemos estar prontos para a glória de Deus. Então essa missão local, ela pertence à sua cidade, ao seu povo, onde essa igreja congregada neste lugar representa a luz do Evangelho para aqueles que estão em trevas, servindo em missões, de maneira que não haverá nenhuma falha ou deficiência nesta área. Então o que Deus quer dizer é que esta igreja deve estar congregada, unida ao projeto do coração de Deus, e isto diariamente. Podemos crescer mais para a glória de Deus e multiplicar de maneira bíblica e saudável na área de missões. Mas a minha pergunta encontra-se no pensamento que queremos desenvolver. Será que nós estamos confortáveis em nossos lugares de conforto, tomando nosso café, tomando o nosso chá, comendo pão de queijo, esquecendo das almas? Será que essa é a realidade da sua missão local? Então, irmãos, que Deus venha despertar os nossos corações, dizendo para nós que para fazer a missão de cada dia, nós precisamos ser mais
do que espectadores. Esses irmãos na cidade de Jerusalém, eles foram mais do que espectadores. Leia comigo o versículo 14 que diz, a palavra de Deus diz assim para nós: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Amém, irmãos? Por que crescia? Porque eles foram mais do que espectadores. O que os espectadores das igrejas fazem? Não que eu estou criticando o nosso modelo de culto e vamos sapatear de maneira nenhuma, mas os espectadores só ficam nos seus cultos e vão embora para suas casas e não fazem absolutamente nada. Então nós somos mais do que espectadores, somos chamados para uma missão específica. Precisamos com urgência, irmãos, para despertarmos da nossa missão local, regional e mundial. É um estado terrível espiritualmente falando das pessoas. Vejamos que não era assim que acontecia na igreja de Jerusalém. Era uma igreja evangelizadora. Verifica o versículo 16 que diz para nós: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espírito, imundos, os quais eram todos curados. Note bem que esta igreja, esses irmãos, eles foram para a peleja, amém, irmãos? Foram para a luta, foram para a frente da batalha. Eles também, irmãos, não mediram os seus esforços para que o evangelho ali cumprisse o seu propósito. Eles principalmente se submeteram ao Senhor, seguiram na missão. E veja o versículo 18, o que aconteceu com eles? E lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Amém, irmãos? Foram presos, doaram ali, eles foram para a peleja, não mediram esforços, e também doaram suas vidas. Esta vida que nós temos foi Cristo que nos deu. Irmãos, o Senhor Jesus nos chama a negar a nós mesmos e entrarmos no campo da evangelização local, os irmãos lembram mais? Regional e mundial simultaneamente. A igreja precisa viver missões, respirar missões. Cada passo da igreja tem que estar em torno desta ordem de Cristo, senão perdeu a razão de sermos igreja e estarmos fazendo o que estamos fazendo. Eles doaram os seus recursos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você veio mexer no meu bolso, missionário, seu miserável pecador. Irmãos, doaram seus recursos para a glória de Deus. O versículo 19 e 20 diz para nós que eles foram presos, mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirando-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então nós perguntamos para os irmãos: por que então ainda existem tantos lugares onde o evangelho não foi pregado e tantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus? Qual a razão? Porque tem muitos espectadores nas igrejas. Se queremos ser como Cristo, temos que espalhar o evangelho, temos que viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver a missão de cada dia, fazer missões diariamente para a glória de Deus. Irmãos, eles foram mais do que espectadores, mas também eles foram mais do que prometedores. Eu prometo, pastor, que eu vou estar lá na evangelização no sábado de manhã. Eu prometo, irmãos, eu prometo. Esses irmãos não prometiam, eles viviam, eles faziam missões, estava em seus corações. Veja o versículo 28 e 29, que diz, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse neste nome?
Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, irmãos? Será que nós estamos na mesma proporção que esta igreja em Jerusalém estava fazendo missões? Ou nós precisamos melhorar, crescer mais para a glória de Deus? A Bíblia diz para nós que nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Amém? Não cessavam. Orai sem cessar, é verdade, mas também devemos evangelizar sem cessar, fazer missões sem cessar. Estamos prometendo fidelidade na evangelização e não estamos cumprindo? É melhor prometer pouco e produzir muito do que prometer muito e produzir pouco. Há muitas promessas que nós fazemos e não cumprimos. Mesmo debaixo de ameaças, eles não cessaram de anunciar a Jesus Cristo, que podemos dizer que a prisão não abalou a fé deles. Amém, irmãos? A prisão não abalou a fé deles. O que eles perderam também não abalou a fé deles. O anjo do Senhor disse: ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Podemos dizer também que eles foram cheios do Espírito Santo e nada poderia ali impedi-los de cumprir a missão que o Senhor concedeu para eles. Toda Jerusalém foi alcançada pelas boas novas. Amém, irmãos? Toda Jerusalém. Podemos dizer, irmãos, também acerca do missionário David Brenner, que ele foi missionário aos indígenas e viveu apenas 29 anos. Seu ministério foi muito curto, ele morreu muito cedo, mas ele deixou-nos um grande exemplo, uma vida impactante. Tinha um zelo ardente pelas almas perdidas, pelas pessoas perdidas. Ele dizia: se Deus me desse 7.000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez para estar com Cristo. Podemos fazer algumas perguntas para concluirmos. A perseguição foi iniciada por causa de alguma ideia errada da igreja? Não. Qual lição aprendemos e podemos aplicar nos dias de hoje? Ide e pregai, ide e vivei o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A obra missionária da evangelização tem que pulsar no coração da igreja, da mesma maneira que pulsa no coração de Deus. Uma igreja consagrada e que ama missões e as almas perdidas jamais perderá o alvo e a razão de sua existência. Amém, irmãos? E ali eles pregavam o Evangelho, amém? Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Vamos ler juntos a última parte? Mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Isto é missões, é Cristo, amém? Isto é missões, a missão de cada dia. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus, que a Tua palavra, ela é a verdade, a missão de cada dia. Que não sejamos apenas espectadores ou prometedores, mas que sejamos participantes. Seja uma entrega total, seja entregar os nossos recursos, entregar tudo que somos, tudo que temos, porque, meu Pai, nós já perdemos tudo desde o dia que entregamos ao Senhor Jesus e ganhamos a Cristo. Perdemos a posição neste mundo, perdemos os benefícios deste mundo, mas ganhamos a Cristo. E missões é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que esta igreja possa viver diariamente a obra missionária. Que esta igreja, de maneira incessantemente, ó Deus, possa respirar missões e que frequentemente eles possam praticar missões para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.